Olá, bem-vindo ao GO Papers. Aqui a gente te mostra como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E o tema de hoje é: posso prescrever anticoncepcional para adolescente desacompanhado do responsável legal? Eita, vamos começar com uma polêmica, né, Jader? Vamos começar com uma grande polêmica, Marina, porque eu acho que isso é um tema que as pessoas querem muito saber, às vezes, não só os ginecologistas, mas também, assim, os médicos que estão atendendo essas pacientes em posto de saúde, em ambulatório, em consultório, os estudantes de medicina, mesmo gente que já está formada há muito tempo, né, tem às vezes essa dúvida. Chegou lá uma menina de 15 anos pedindo para usar anticoncepcional e ela tá sozinha. Eita, e a gente tem aquele medo, né, na verdade, da prática, né? Porque às vezes a gente lê a teoria, a parte legal da medicina. Agora, abordar sexualidade é uma coisa um pouco complicada, principalmente quando o médico não é ginecologista, igual você falou, né? Então você tá lá na porta, chega uma adolescente e fala: eu preciso de uma pílula. Aí a gente começa a colocar alguns valores, alguns medos e como conversar sobre sexo. Conversar sobre sexo sempre dá um pouquinho de tensão. Conversar sobre sexualidade. E quando chega uma menina muito jovem, a gente fala: Cacilda, e aí? Preciso ter a mãe ali do lado? Preciso avisar? Devo, por lei, informar? E se ela aparecer no dia seguinte, perguntar para minha secretária: eu tenho o direito de saber o que o doutor X falou com a minha filha? A gente fica com um pouco de receio, né, Jader? Você já passou por isso na sua clínica? Como que funciona? Muito, Mar. É o nosso dia a dia, na verdade, né? A gente acaba atendendo muito. Então, assim, chega a adolescente, ela tá desacompanhada, ela tem 15 anos, e aí ela diz assim: eu quero tomar anticoncepcional porque eu comecei a ter relação sexual e sozinha, né? E aí a gente pensa: puxa vida, é uma menina tão jovem, será que aqui eu posso prescrever ou não? A conduta, então, né, que às vezes muitos médicos têm medo, né, e às vezes acabam ficando meio sem saber o que fazer, é que a gente que é médico, a gente tem a nossa formação para poder justamente ver se essa paciente está orientada, se ela está lúcida, se ela está entendendo o que é uma relação sexual, se ela está tendo, então, uma relação sexual de vontade própria, né? Muito importante isso. Muito importante, assim. Primeira coisa, a gente sempre tem que conversar e entender a situação, porque muitas vezes ela pode estar sendo enganada, pode estar sendo ludibriada, né? Nem entender o que está acontecendo, na verdade, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muita delicadeza em abordar. A gente tem que aprender a ouvir muito da paciente e, às vezes, mesmo guiar com algumas perguntas para entender se esse processo de relação sexual é algo que ela sabe exatamente do que se trata, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai conversar com ela e a gente vai ali definir se realmente ela tá orientada, se ela tá entendendo o que ela tá nos solicitando. E a gente julgando, a gente tem esse julgamento clínico, né? A gente julgando que sim, que ela tá orientada, que ela tá coerente, que ela compreendeu, a resposta é sim, a gente pode prescrever. Porque, gente, ela é menor perante a lei. Se a gente for pensar assim, a lei brasileira, ela é uma menor de idade. Mas no atendimento médico, no acolhimento de um serviço de saúde, não existe essa história de ser menor de idade. Isso é para questão jurídica, né? Não tem nada a ver com a questão de acolhimento por profissional da saúde pelo médico. Então, assim, se ela chega solicitando o anticoncepcional, a gente vai primeiro avaliar se ela está coerente, a gente vai entender se ela realmente compreende o que é uma relação sexual, a gente vai conversar sobre sexo, isso faz parte da avaliação médica, e aí, então, a gente, tendo esse parecer, né, de que realmente ela é uma pessoa que está dizendo corretamente aquilo que ela quer e entendendo corretamente, a gente pode sim prescrever e não precisa chamar nem informar o responsável legal. Mas tem outras coisas também, né, Mar? Tem um monte de coisas, né? A gente precisa entender que o sexo não é só
relacionado à gravidez. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade, né? A gente estava até conversando aqui antes de começar o nosso bate-papo, né, Jader? Sobre a importância da gente entender e falar sobre sexo como um todo, e não só como pílula. Porque muitas vezes essas adolescentes, elas têm muito medo de gravidez, né? Então, eu comecei minha vida sexual, consensual, tenho um namorado, quero começar a me relacionar, então eu fico com medo de engravidar. Mas muitas vezes elas não conseguem compreender outras possibilidades que não a gravidez, né, Jader? Então, talvez seja uma excelente oportunidade para a gente abordar doenças sexualmente transmissíveis, lesões que podem ser por uma vida inteira e conversar, né, que infecções sexualmente transmissíveis não tem cara, né, Jader? Principalmente quando a gente vai falar aí em relação à mais prevalente de todas, que é assintomática na grande maioria das pessoas, que é a clamídia, né? E aí? Pois é, e ela causa um estrago, né? A clamídia, ela realmente é super prevalente e ela pode causar um estrago, né? Se ela não for tratada precocemente. Ela pode obstruir tubo uterina, gerando infertilidade no futuro, ela pode aumentar risco de gravidez ectópica, ela pode dar dor pélvica crônica, então pode gerar uma doença inflamatória pélvica com abscesso tubovariano no futuro. Então, realmente, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, que essa paciente chegou pra gente. Como a gente estava conversando, né, às vezes elas vão pro Google, né, e acabam ali tentando tirar as informações dali. E é muito bom que ela tenha tido essa iniciativa de procurar a gente, de procurar o profissional da saúde para que ela tenha a informação correta, não a informação de internet, né? Então, aí é o momento da gente, além de prescrever o anticoncepcional que ela deseja, obviamente se ela não tiver contraindicação, né, e falar muito sobre a prevenção, sobre o uso do preservativo, falar muito sobre as infecções sexualmente transmissíveis, abordar todas elas, explicar sobre a importância do uso do preservativo. É o momento que a gente tem realmente para dar a orientação médica correta sobre o uso do preservativo. É verdade, porque muitas vezes pessoas jovens não procuram médicos, é muito difícil, né? Porque eles normalmente não têm uma doença. Só que a gente precisa mudar essa ideia, né? A gente tem que procurar o médico para não ter essa doença. Então, a oportunidade da gente estar frente a uma paciente jovem para informar tudo o que pode vir a acontecer antes dela ter este contato é incrível, né? Então, a gente tem que falar muito sobre prevenção e essa abordagem precisa ser comemorada, porque a partir do momento que uma pessoa sem doença busca o profissional para uma ajuda, a gente aproveita de verdade. Essa geração agora, que é a geração do computador, da internet, do Google, né? E tanta coisa boa tem na internet, mas também tanta coisa que às vezes pode gerar problemas futuros. Então a gente tem que aproveitar e ficar feliz que ela tá ali na frente e não ter vergonha de conversar sobre sexo, né, Jader? Independente da idade. Porque se ela tá te procurando para isso, independente se você acha que é certo, que é errado, que é legal ou que não é porque ela vai fazer ou já está fazendo. Então a gente tem que aproveitar para poder protegê-la dos riscos ao longo da sua vida. Não é verdade? Exatamente. Muito bem. E sabe uma outra coisa legal que eu tô pensando aqui agora que a gente pode orientar, a depender da idade dessa adolescente, é reforçar também vacinação, né, Jader? Falar do HPV, que também é outra doença muitas vezes assintomática, e se ela vai começar a ter vida sexual, ela tem totais condições de fazer essa prevenção no posto de saúde, tomando a vacina, né? E muitas vezes essa paciente não tomou essa vacina dentro da rotina. Então, se ela vai começar a ter vida sexual, a gente pode abordar não só a anticoncepção, que não necessariamente se dá com pílula anticoncepcional, né, Jader? Como doenças sexualmente transmissíveis e a proteção, principalmente com os métodos de barreira, e talvez um pouquinho de vacinação. Olha quanta coisa a gente pode aproveitar nessa primeira abordagem, né? Com certeza, e assim, a gente sabe que a vacina do HPV, quanto mais cedo a paciente fizer, antes dela iniciar a vida sexual, melhor vai ser a cobertura, né? Então, o Ministério da Saúde disponibiliza dos 9 aos 14 anos a vacina tetravalente. Sim. 2 doses, né, para as pacientes de baixo risco. Então, a gente tem aí realmente uma super cobertura aí para 4 tipos de HPV, 2 oncogênicos e 2 não oncogênicos. E eu acho que realmente é o momento que a gente tem também para a gente reforçar isso. Sim, e até ela procurar o profissional sozinha, mostra que ela quer conversar e ela quer ter liberdade, ela quer confiar em você.
Então a gente tem que aproveitar realmente isso, ouvir sem julgamento e ajudar da melhor maneira possível. Essa é a minha opinião. Bom, se for a paciente só que aparecer lá no consultório ou no pronto atendimento, até que tá tranquilo. Mas e aí, Jader? E se o responsável legal, a mãe ou o pai, ir lá bater na porta do seu consultório e falar: que foi que você falou com a minha filha? Como é que você vai lidar com isso, Jader? Então, Má, sabe que foi exatamente isso que já me aconteceu. Foi exatamente isso. Assim, no dia seguinte, eu tinha atendido uma adolescente no consultório e no dia seguinte foi exatamente isso. Bateu na porta a mãe. Ela chegou lá, ela pensou, eu tava na dúvida se eu ligava ou se eu vinha aqui. E eu resolvi ter a iniciativa de vir aqui porque ontem o doutor atendeu a minha filha e eu queria entender qual foi o motivo da consulta dela, o que foi orientado para ela. Então, ela estava assim super curiosa e querendo entender, né, qual tinha sido o motivo da consulta. E aí, o que você fez? Gente, a gente precisa respeitar o princípio da autonomia da paciente. Lembra que a gente tem ali os pilares básicos da ética médica e um pilar muito forte, muito robusto da ética médica é o princípio da autonomia, que tem tudo a ver com o sigilo médico. Então, assim, a gente não tem que contar para a mãe, a gente não tem que dizer nada para a mãe sobre o motivo da consulta. Mas, Jader, e se ela quiser saber se a filha ainda é virgem? Porque, polêmico. Ela vira e fala: minha filha ainda é virgem? O senhor tem que me falar isso, Dr. Jader. Como é que você lida com essa situação? Super comum isso também, né? A gente vê muito isso no dia a dia, porque essa história da virgindade, eu vou te dizer que eu até nem gosto muito dessa palavra, né? Eu também não. Mas assim, essa história da virgindade, ela é meio que cultural, né? Já há muito tempo, há muitos anos, eu diria que desde a Idade Média. Paleozoica, eu diria. Mas existe muito dessa coisa, assim, né? Desse rótulo, né? De ela ser virgem ou não ser virgem. Então, assim, a gente não tem que dizer absolutamente nada para a mãe. A gente tem que dizer, olha, essa é uma conversa que você tem que ter com a sua filha. É sigilo médico. Se a senhora quer conversar com a sua filha, você conversa com ela sobre isso, mas a gente que é médico não tem que revelar absolutamente nada para ela. Não tem que dar nenhum tipo de veredicto, né, de virgindade, senhora. Nada disso. Inclusive porque isso é um conceito completamente subjetivo, né? Isso não é um conceito técnico da gente falar assim, virgindade. Inclusive porque a sexualidade é muito, muito, muito maior do que penetração vaginal, né, Jader? Então, talvez seja uma super polêmica, né? Esse podcast tá polêmico, hein, Dr. Jader? Mas a gente precisa falar sobre isso, na verdade, porque, inclusive porque as adolescentes que vão buscar a gente hoje já vêm com esses conceitos. Talvez em gerações próximas ainda tivesse esse conceito de virgindade um pouco mais culturalmente enraizado. Mas no dia a dia a gente percebe que isso já mudou. Então a gente precisa se habituar como médico também a falar sobre isso com mais naturalidade. E eu acho que assim, a gente tem que falar sobre sexo, é importante a gente falar sobre sexo. Sim. Porque eu acho que essa questão cultural de que o sexo se resume a uma penetração pênis-vagina é uma coisa que é muito rasa, muito superficial, né? Sexo Totalmente. É muito mais do que isso. Então, assim, é como se o ímen fosse um prêmio, né, para aquele falo. E, na verdade, a gente sabe que não é. O ímen, ele pode se romper de várias formas, né? Ele pode se romper se ela se masturbar com o dedo, ele pode se romper se ela usar um objeto erótico, se ela for submetida a um exame ginecológico, ele vai acabar se rompendo. Então, assim, é uma coisa que é tão micro, né, perto de todo o universo que é sexualidade, Sim. que realmente é um conceito que a gente tem que cada vez deixar ele nos livros de história, né, de cultura da sociedade e não falar isso, especialmente quando a mãe vem, né, porque ou a mãe ou o pai, ou enfim, né, alguém que queira saber, dizer, não, mas ela é uma menor e eu quero saber disso. Não, a gente tem o dever, o médico é o depositário do sigilo, né, Sim. e ele definitivamente não tem que revelar absolutamente nada para nenhum dos dois responsáveis, mesmo que eles exijam isso, né? Ou ameacem até, né?
porque isso não é incomum. Não é incomum. Infelizmente. Sabe que já me aconteceu uma da avó também ir perguntar isso, de atender às vezes uma adolescente e a avó chega depois. Não, porque sou eu que cuido dela, porque os pais não quiseram, então sou eu que sou a responsável. E aí, e na frente da menina, assim, sabe, eu já chamei ela e já disse, minha senhora, quem sabe... Olha só o que a senhora tá me dizendo, os pais não quiseram. Puxa, na frente da menina, né? Então, assim, já começou tudo errado aí. É difícil, né? Esse mundo da saúde da mulher é muito delicado. Eu acho que a gente tá vivendo essa transformação tão importante em relação do autoconhecimento, de se enxergar e da informação. Eu acho que nós todos aqui vamos vivenciar muitas coisas de diferente, e eu sou surpreendida pelas minhas pacientes muitas vezes, viu, Jadra? Às vezes eu tô lá no consultório, de repente chega uma menina de 16, 15, 14 anos, que ela traz tanta informação e ela vem para poder validar coisas, e às vezes ela vem pedir a minha opinião, eu falo, meu Deus do céu, que responsabilidade é isso? Então eu acho que a gente precisa, na verdade, ter a tranquilidade e a informação, utilizar uma linguagem acessível para elas, né? Hoje em dia, essa história de médico sério, durão, a gente precisa fazer com que ela entenda o que a gente quer dizer. Que talvez a gente perguntar para ela, o que você entendeu disso? Por exemplo, quando a gente vai falar do uso do preservativo, que muitas vezes fala, ok, vou usar pílula, não vou engravidar. Mas vai pegar aí uma IST, né? Se tiver múltiplos parceiros ou... E aí, você entendeu o que pode vir a acontecer? É engraçado você ver a maneira com que elas falam com você. É uma super dica, talvez, até. Então, depois de você explicar aquilo que faz sentido para você, você pergunta para a paciente o que foi que ela entendeu, para ver se realmente a informação chegou onde devia chegar. Às vezes, sem ficar falando muita coisa técnica, de uma maneira mais aconchegante. Olha, mesmo se tiver uma penetração inicial, o contato já é o suficiente para poder ter contato com a gente. É possível engravidar mesmo com ejaculação fora da vagina. Então, se a gente fala assim, olha, eu falo bem assim com minhas pacientes, olha, coisa fora não significa nada, minha filha. Meu Deus, que feio, você é médica e você falou desse jeito. Se eu falar, às vezes, para uma adolescente, uma menina de 14 anos, se o seu companheiro ejacular fora, ela não sabe nem o que é ejacular, Jandra. Então, a gente tem que falar numa linguagem um pouco mais palpável. O que você acha disso? Você não acha que, às vezes, a gente é um pouco rígido demais para falar sobre sexo? Totalmente. Eu acho que, assim, a gente tem vivido um mundo de tanta desconstrução, né? E eu acho que a nossa formação como médico, às vezes, ela é muito catedrática, aquela coisa assim, né, de a gente falar de um jeito técnico, né, e as pacientes não atingem esse jeito técnico da gente falar, especialmente as adolescentes, então a gente tem que realmente usar termos mais populares, né. A senhora a senhora tem relações com penetração vaginal? Exato. Não, e é isso mesmo, a gente tem que usar esses termos, gozar, sabe? Esses termos que as pessoas entendem, né? E a gente se torna mais próximo. Sim. E isso facilita a confiança, né? Exato, que é o que ela tá tentando depositar em você num momento tão especial e diferente da sua vida, né? O início da vida sexual. Exatamente. Exatamente, Adri, concordo 100% com você. Bom, gente, então, se a mãe chegar lá, você fala, olha... A gente tem que também colocar responsabilidade nos pais. Às vezes eles vêm para colocar responsabilidade na gente. A gente tem que falar, olha, meu querido, eu tenho que cuidar da melhor maneira possível e orientar. Mas você também tem o seu papel como responsável, legal e afetivo dessa pessoa, né, dessa menina. E eu acho que como tem um abismo, assim, entre as gerações, às vezes acontece isso também dos pais lidarem com a sexualidade como uma coisa... proibitiva, né, como uma coisa feia, assim, né, então abordam às vezes esse tema com os filhos, com as filhas, de uma forma que não é adequada, né, então a gente tem que explicar para os pais também, às vezes orientar, que quando eles forem abordar a sexualidade com os filhos, que eles falem de uma forma que é uma expressão do ser humano, né? Eu sempre digo que a sexualidade é uma expressão da alma da gente, né? Como seres humanos, como adultos, né? Sim. Então, é importante eles saberem explicar de uma forma que o sexo é bom, mas que ele, obviamente, né? Ele deve ser feito somente quando a pessoa tem vontade, com responsabilidade, né? Com proteção. Responsabilidade, isso que... esse é o tipo de abordagem que eu acho que deve ser feito, né?
Perfeito. E Jader, quais seriam os contraceptivos, os métodos contraceptivos que seriam mais indicados para uma paciente adolescente? Na verdade, é assim, ó, Má, eu acho que a gente tem que sempre explicar pra ela, eu acho que a gente tem que munir ela da informação, né? Tem que explicar pra ela tudo o que tem. Explicar sobre o preservativo, que é fundamental, e aí a gente tem que explicar sobre todos os outros métodos disponíveis. Os métodos de barreira, os métodos intrauterinos, né? O DIU hormonal e o DIU não hormonal. Explicar pra ela também sobre todos os métodos hormonais, pílula anticoncepcional, pílula somente de progestogênio, anel vaginal, adesivo transdérmico, implante, né, o implante de etonogestrel, injetáveis, o injetável mensal e o injetável trimestral. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que explicar para a nossa paciente que existe. Mas o que a gente sabe? A Organização Mundial da Saúde, ela tem recomendado que para adolescente a gente utilize aqueles métodos de longa duração, a gente dê preferência para eles, né? Os métodos de longa duração e que são reversíveis. Sabe por que isso? Porque já tem trabalho mostrando que as adolescentes, quem tem menos de 18 anos, são aquelas que mais costumam esquecer a pílula anticoncepcional. Então elas esquecem, às vezes deixou de tomar um dia, 2 dias, 3 dias, foi pra praia, aquela coisa, feriado, aí esqueceu de tomar. Então, os métodos de longa duração e que são reversíveis, a gente até tem uma sigla que se chama LARC, né, que são métodos de longa duração e reversíveis, eles são muito bem indicados para adolescentes, mas obviamente a gente tem que oferecer todos e deixar ela à vontade para ela escolher aquele que ela se sente com mais afinidade, né, desde que obviamente ela não tenha nenhuma contraindicação, e esse é nosso papel, né, avaliar se ela não tem nenhuma contraindicação. Decisões compartilhadas sempre, né? Sempre. Empoderamento do paciente também. Afinal, quem melhor se conhece do que a própria pessoa? Nós estamos aqui para mostrar as possibilidades, mas aquilo que lhe fazer mais sentido sempre vai ser o melhor para aquela pessoa. Você sabe que eu sempre falo isso, porque muitas vezes para as minhas pacientes no consultório, isso é uma coisa bem pessoal minha. Eu falo assim, olha, seja sincera, se você mentir para mim, você vai estar mentindo para você mesma, porque eu tô aqui para te ajudar. Então, você toma direitinho a pílula mesmo? Assim, todo dia, num horário próximo. Como? Fala para mim, porque se não for verdade, existem zilhares de outras coisas que a gente pode utilizar para você não ter um problema. Porque as pessoas têm medo de dizer também que falham. Ai, eu tomo a pílula direitinho, doutora. Ah, fala pra mim mesmo, direitinho, porque existe um método adequado para cada tipo de pessoa, né, Jader? Exato. Sabe uma coisa que me deixou assim, com uma pulguinha atrás da orelha que eu quero perguntar pra você? Você falou que adolescente pode usar DIU? É isso mesmo? Boa! Essa pergunta também não quer calar, né? Adolescente pode usar DIU. No passado, quando a medicina ela era baseada em experiência, né? Que era aquela coisa, né? Vinha uma pessoa já com mais experiência, mais velha, né? E ela dizia assim, não, só pode usar DIU quem já tem uma idade mais madura e já teve filhos. E eu lembro muito de ter escutado falar nisso. Nossa, escutei demais também. E aí entrou, né, felizmente entrou a medicina baseada em evidência, né, que são números, né, são provas que nos dizem, né, aquilo que questionaram muito aquilo que antes a gente considerava como uma verdade absoluta, né. Sim. Me lembrei até daquele livro O Físico, sabe, do Noah Gordon, que eu achei excelente, assim, ele realmente mostra essa transição aí desde os tempos iniciais aí da medicina. Então, o que acontece? Quando entrou a medicina baseada em evidência, eles mostraram que isso era mito, né? Que uma adolescente não poderia usar DIU, ou que uma nuligesta, que nunca engravidou, não poderia usar DIU. Ela pode sim, né? Não tem nenhum tipo de contraindicação pelo fato de ser adolescente e também pelo fato de ser nuligesta. Então, sim, se ela desejar, ela pode sim usar DIU. E aquela história de que o útero de uma nuligesta é muito pequeno e não cabe o DIU e que vai dar errado?
Pois então, isso também era na época da medicina baseada em experiência. Isso aí caiu por terra, né? Eu sempre digo, que bom que hoje a gente teve essa evolução, essa desconstrução aí de tanta coisa que, não, claro, não desmerecendo, né? Na época era o que se tinha, era a medicina baseada em experiência, e acho que a experiência, ela ajuda em muita coisa, Com certeza. né? Mas tem algumas coisas que foram desconstruídas, e hoje a gente já tem aí dados bem robustos para dizer que não existe essa história de que o útero é pequeno, de que tem mais chance de rejeitar o DIU, não. A gente Ela tem pode até usar. uns mini DIUs, né? Uns DIUs menores para as nuligestas. Exato. E agora, para poder, assim, entrar na polêmica mor. Paciente que nunca teve penetração vaginal e que tem o ímen íntegro, ela pode optar por usar um DIU? Sabe que isso também é pergunta bem do dia a dia de consultório e também tem chovido casos assim, né, no consultório. E eu vejo colegas, às vezes colegas até mais experientes assim, que têm essa dúvida, que trazem pra gente, pra comunidade ginecológica, né, justamente pra gente discutir isso. E acho que esse é o espaço para a gente poder discutir isso, né? Assim, eu sempre digo que o bacana é a gente conversar não só com quem está na formação de medicina, como também com quem está no internato, quem está na residência, quem já terminou a residência há muito tempo, já está na vida aí há muitos anos, para a gente realmente poder bater esse papo aí em relação a paciente que chega, que nunca teve relação sexual, né? Então, ela tem um ímen, né? Que a gente já falou sobre o ímen. Essa paciente pode colocar DIU? A resposta, é se a paciente ela entende que a inserção do DIU vai romper o ímen, a gente tem que primeiro entender todo o contexto, o que significa para ela essa história de virgindade, né? Entre Perfeito. aspas, né? A Esse questão... conceito individual. Esse conceito que é muito individual. A gente tem que entender, né? Conversar com ela e entender o que para ela significa isso. Para ela, é uma coisa que é significativa? Ela, né, acha que esse ímen deveria ser rompido por uma relação sexual? Ok, aí a gente vai dizer que, infelizmente, o procedimento de inserção de DIU, ele vai acabar rompendo o ímen, né? E então, se para ela esse conceito é importante, por todas as questões, eu sempre digo, nós seres humanos, a gente tem as nossas questões sociais, religiosas, culturais, né? Então, assim, se para ela isso é uma coisa que é importante, a gente vai dizer que a inserção vai acabar rompendo. E ela tem que decidir se isso realmente para ela vai fazer sentido ou não. Agora, se ela te disser, não, para mim realmente é uma coisa que não faz sentido, eu entendo que é uma questão já muito antiga, cultural, e para mim tanto faz, né? Eu posso ir ali no banheiro, eu tive uma paciente que me disse isso, não, eu posso ir ali no banheiro agora e romper com o dedo, o meu ímen. Então, assim, eu disse, gostei dela, né? Então é isso, se ela para ela é uma coisa que realmente não faz sentido, sim, ela pode usar DIU, a gente pode inserir o DIU, tanto o DIU de cobre quanto o DIU hormonal, né? O de alta dose ou de baixa dose. Sabe o que eu acho que é uma coisa legal da gente falar? É que a gente tá falando de coisas que são possíveis, né? Mas com certeza existem alguns ginecologistas e obstetras que não se sentiriam à vontade nessa situação. Eles podem simplesmente falar que eles não se sentem à vontade e procurar um outro profissional que não se incomodaria com essa ideia do rompimento do ímen. E eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, talvez, de como se proteger caso depois venha uma reclamação, né? E acho que uma das grandes sugestões, uma das coisas que a gente mais discute hoje em dia é sobre o termo de consentimento livre esclarecido, né? Para a colocação de um dispositivo intrauterino, que inclusive a gente consegue encontrar na internet, nas sociedades aqui do Brasil, eles têm para a gente poder baixar. Talvez uma paciente virgem, uma sugestão... Virgem, uma paciente que contém ímen, ó, até eu estou falando, usando o conceito. Olha como a gente tem que desconstruir isso mesmo, né, Jader? Mas a gente pode talvez anexar no nosso termo de consentimento livre esclarecido, paciente está ciente que a colocação do dispositivo intrauterino acaba gerando rompimento do ímen, etc. Está ciente, ela entende, a gente pode orientar, fazer com que ela leia e assine. Isso seria uma maneira também da proteção do profissional que ficar naquela dúvida, naquele medo, por mais que ele acredite que a virgindade seja um conceito muito maior do que o rompimento do ímen, né? Então, eu acho que é uma grande sugestão, uma grande coisa que a gente deveria colocar aqui.
O termo de consentimento, ele é obrigatório, né? Em qualquer tipo de procedimento médico, é obrigatório a gente fazer o termo de consentimento. É a forma que a gente tem, né, de documentar que a paciente está consentindo. Então, isso deve constar ali no consentimento, que vai acabar rompendo o ímen e a paciente vai acabar consentindo em relação a isso. Isso vale para o DIU, isso vale para o implante subdérmico, né? Então, tudo isso realmente envolve consentimento informado. Maravilha. Jader, sabe uma coisa que eu acho legal a gente deixar claro aqui no nosso bate-papo? O que são LARCs e quais são os LARCs que a gente tem disponíveis aqui no mercado nacional? Muito bom. Na verdade, os LARCs, né, essa sigla, ela vem do inglês, né, que é Long Acting Reversible Contraception, que são os métodos, então, de longa duração e que são reversíveis. O que a gente tem, então, como LARC são DIU de cobre, o DIU hormonal, que aí entra, então, o DIU de levonorgestrel com uma dose mais alta e mais baixa, e o implante subdérmico. O implante subdérmico, ele é um implante que é colocado na face interna do braço não dominante, e ele tem só progesterona. O nome da progesterona é etonogestrel, né? E essa progesterona, ela fica sendo liberada na circulação e dura 3 anos. Ele é um método que tem uma eficácia altíssima de todos os métodos anticoncepcionais, é aquele que tem a maior das eficácias, né? E se a gente pegar também os DIUs, né? Tanto o DIU hormonal quanto o DIU não hormonal, eles têm altas eficácias. A gente vê muito nas redes sociais, assim, né, aquela história de que, mas teve lá a fulana que engravidou com DIU. Tem até aquela imagem clássica, né, do bebezinho com o DIU na mão. Senhora. Tipo assim, ela engravidou, olha aí como o DIU não funciona. Óbvio, lógico, ululante que todos os métodos vão ter uma taxa de falhas. Mas essa taxa é muito baixa, é aquilo que sai muito fora da curva, né? Só que esses casos vão pra mídia, vão pras redes sociais. Sabe, Jader, eu vou falar uma outra coisa que eu costumo falar para as minhas pacientes quando elas vêm com essa ideia. DIU, mas a minha vizinha engravidou usando DIU, não sei o quê. Eu falo assim, bom, se o bebê que nascesse da mãe que tomava pílula anticoncepção e engravidou com a pílula, nascesse com a cartelinha da pílula na mão, a gente teria mais ou menos 5% de bebês para mais, né? Alguns estudos falam que a taxa de erro da pílula via oral é até mais do que 5%, para 0,2 a 0,02 do implante e do DIU. Então, dê uma olhada proporcionalmente como seria a galera no Google lá com a carteirinha da pílula, um monte de pílula, um DIU. Um monte de pílula, um DIU. Então, é muito engraçado como culturalmente a pílula parece ser super eficaz, mas ela depende da pessoa e depende do organismo da pessoa. Se vai absorver direito, se a ação vai estar correta, se o metabolismo hepático foi correto ou não, né, Jader? E as pessoas falam, meu Deus, nasceu com o DIU na mão. Gente, a diferença de eficácia é absurda. Eu sou uma fã dos LARCs. Vou falar pra vocês. Jader, sabe uma coisa que eu acho importante da gente comentar? Que muitas vezes as pacientes que vão procurar as informações na internet, elas perguntam pra gente assim, doutor, eu quero colocar aquele chip contraceptivo. Só que elas não entendem porque existem aqueles outros implantes com outros hormônios que hoje em dia algumas pessoas fazem, mas que ainda não tem aí uma clareza nem liberação para uso pelo Ministério da Saúde. E aí a paciente acha que aquele chip é o chip contraceptivo. Acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é o implante de etonogestrel, né? Porque esse sim a gente tem estudos e evidência científica da sua eficácia e para que ele serve, que é para contracepção, né? É esse que você falou que é o que tem as maiores taxas de eficácia contraceptiva e é muito utilizado fora do Brasil para adolescentes, né? Eu já li alguns trabalhos na Europa, alguns países oferecem aí esse implante de etonogestrel porque a taxa de erro é super baixinha, mas aqui no Brasil eu percebo que as pacientes confundem com esses chips da beleza, essas coisas que não tem nada a ver. E aí, como é que você orienta isso lá no teu consultório? Isso é uma dúvida, é uma confusão, na verdade, né? Que as pacientes fazem muito em função de que a gente sabe que existe essa questão muito comercializada, né? Do chip da beleza, vamos chamar assim, entre aspas, né? Sim. Ele é, na verdade, um chip que tem androgênios, né? Tem
esteroides, na verdade, que acabam aumentando androgênios também, né? Tem vários tipos. Mas, assim, o implante que a gente tá falando, o chip que a gente tá falando, não tem nada a ver com esses, né? Ele é um implante com progesterona, com o etonogestrel, que é uma progesterona, que tem por finalidade contracepção. Ponto final, isso aí, eu né? acho que tem que ficar bem claro isso, né? É diferente desses outros que têm outras finalidades, que seria, enfim, beleza, musculatura, sexualidade. Isso realmente a gente ainda não tem uma liberação oficial, apesar da gente saber que existe uma comercialização em massa, sim. Sem dúvida. Aqui a gente tem que realmente trazer a informação científica, né? E cientificamente, realmente, a gente ainda não tem nenhuma. Inclusive, a própria Febrasgo, né? Que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, se posicionou recentemente, né? Eu vi. Trazendo que realmente a gente ainda não tem níveis seguros e nem efeitos a longo prazo, né? Do uso de implantes de androgênios, né? De hormônios masculinos no sexo feminino. Então, realmente, o que a gente está falando aqui é o implante anticoncepcional. De etonogestrel, que é o que a gente tem aqui liberado no mercado. A gente tem que deixar isso bem claro, porque começa a ouvir, né, implante, chip, aí vem na cabeça uma grande confusão. Acho que ficou bem claro agora para o pessoal que está acompanhando a gente aqui no podcast. Perfeito. Muito bem. E Jader, quando uma adolescente, ela opta pela pílula anticoncepcional oral, e você já recebeu com certeza você já recebeu, né? Ai, eu esqueci de tomar 1, 2, o que eu faço? E aí, como que você costuma orientar isso aí no teu dia a dia, no teu consultório? Eu digo, que essa, na verdade, é a consulta do WhatsApp. Exatamente. Essa é a consulta do WhatsApp. Poxa, doutora, fui pra praia e, assim, não tomei o anticoncepcional, esqueci. Quando eu vi, eu tinha esquecido o do sábado e me lembrei só no domingo. E agora, o que eu faço, né? A orientação é simples, tome no momento que você lembrou, né? Então, assim, era para ter tomado sábado de noite, lembrou só no domingo de noite, passou 24 horas, toma no momento que você lembrou. Mas eu tenho que tomar outra já agora. Toma outra já agora também, né? A orientação é você tomar no momento que você lembrou. Os anticoncepcionais que têm, agora falando de uma questão técnica, né? Aqueles que têm 35 microgramas de etinil estradiol, eles acabam tendo uma margem um pouquinho maior aí para o esquecimento, né? Se a paciente esquecer aí 3 comprimidos, a partir do 3º comprimido é que ele começa a diminuir a eficácia e a gente sabe que aí ela precisa usar preservativo e se houve relação sexual desprotegida nos últimos 7 dias, né, também se recomenda que se avalia, né, se ela vai ou não usar a anticoncepção de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, né. Agora, se for menos do que isso, ela vai tomar aquelas pílulas que faltaram no momento que ela se lembrou. Mas isso é para as pílulas de 35, aquelas que têm menos dose de estrogênio, de etinil estradiol, que tem 15 microgramas e 20 microgramas, a margem já é mais curta. Que são as favoritas para a gente entrar nas pacientes adolescentes, né? A gente acaba pensando, é para fins contraceptivos? Quanto menor a dosagem do etinil estradiol, talvez menos efeitos colaterais. Estou fazendo um raciocínio aqui, como seria a cabeça do médico pensando qual pílula melhor para adolescente. Só que também é a que mais depende dela de ter rigorosidade, né? Exato. Tá aí porque as orientações atuais acabam abrangendo muito mais os métodos que independem da lembrança da pessoa, né? E essas que têm a dose mais baixa é 48 horas a tolerância, né? Entendi. São 2 dias. Então, eu sempre oriento, assim, na prática, né? Até para os colegas, assim, que estão nos assistindo, eu acho que, na prática, é muito melhor, se você ficou em dúvida, a paciente não soube contar a história direito, ou às vezes tá aquela história meio dúbia, é sempre melhor você indicar a anticoncepção de emergência, porque hoje a gente tem, diferente de antigamente, que se usava USP, né? Que tinha que usar estrogênio junto, que aí tinha maior risco, tromboembólico para paciente. Hoje em dia, a anticoncepção de emergência é levonorgestrel, 1,5 mg via oral, dose única. Então, é uma progesterona, né? O risco é um risco muito baixo de qualquer tipo de fenômeno. Então, prescreve. Se você está em dúvida, prescreve o anticoncepcional de emergência. A gente tem a maior eficácia dentro dos primeiros 3 dias, mas ele pode ser usado até 5 dias da relação sexual desprotegida. Então, prescreve, porque realmente, se tiver qualquer margenzinha de dúvida, é melhor você indicar. E como que a gente orienta as adolescentes em relação a sangramentos de escape utilizando pílula anticoncepcional? Que é uma coisa que
muitas vezes, no início do uso, na fase adaptativa ao método, a gente encontra, né? Na verdade, Mal, o que acontece? A pílula anticoncepcional, assim como todos os combinados, né, ela tem progesterona, uma progesterona sintética, que é o que precisa, porque é o que bloqueia a ovulação, e quando é combinado, tem estrogênio junto. Qual é o objetivo do estrogênio? O principal objetivo do estrogênio é proliferar o endométrio para que ela não tenha esses sangramentos e ela só tenha sangramento na pausa, né? Então, ela vai ter sangramentos em intervalos programados. Se a paciente tem escape, isso é mais comum de acontecer quando a dose do estrogênio é baixa, é 15 microgramas, 20 microgramas, porque aí é uma dose tão baixinha de estrogênio que não consegue proliferar o endométrio. Então, a orientação é, se a paciente... Primeiro, a gente tem que explicar para ela que a pílula tá fazendo efeito, que elas têm muito essa coisa, né? Super importante falar isso. Se eu tô sangrando, tá perdendo o efeito do anticoncepcional. Não tem nada a ver. O bloqueio da ovulação tá funcionando. Esse é o efeito ovariano, né? Ali do anticoncepcional, na verdade, no mecanismo, né, de ovulação. Agora, o estrogênio, por ser muito baixo, ele vai proliferar muito pouco o endométrio e por isso vai causar esse sangramento. Ela entendendo que isso é normal e se ela não está incomodada e ela gosta do método, está adaptada, a gente pode manter. Agora, se ela te disser, não, eu estou incomodada, é chato, né? Fica sempre aquele sanguezinho escuro, né, na calcinha, não gosto, a conduta é a gente aumentar a dose do estrogênio. Então, a gente vai prescrever um anticoncepcional com uma dose mais alta de estrogênio, que aí vai proliferar um pouquinho mais o endométrio e vai fazer com que essa paciente não tenha esses sangramentos de escape. Ou oferecer outro método, né? Se ela disser, não estou me acertando bem com pílula, é o momento também que a gente tem, né, para poder ofertar outro método para ela. Sim, porque a gente só vai saber se ela vai se adaptar ou não tentando. Exato. Então, às vezes a paciente fala, aquele médico é ruim, me prescreveu um remédio que não deu certo. Na verdade, a gente só vai saber como é que o corpo dela vai responder com ela utilizando, né? Perfeito, Jader. Legal. Assim, existe algum tipo de contraindicação absoluta do uso de pílula anticoncepcional oral combinado para pacientes adolescentes que a gente tem que ficar de olho? Bom, isso é uma dúvida que eu vejo que também muito médico que atende, assim, posto de saúde, né, ou às vezes o pessoal que atende, que acaba prescrevendo bastante anticoncepcional, tem essa dúvida, né? Puxa vida, será que eu posso prescrever para qualquer adolescente que me pede e que quer usar anticoncepcional? A gente tem que lembrar que existem as contraindicações formais. Antes de eu citar quais são as contraindicações formais, é importante a gente lembrar que existe um guideline da Organização Mundial da Saúde e, inclusive, existe aplicativo, gente. Vamos aproveitar, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Tem um aplicativo da Organização Mundial da Saúde que fala sobre os critérios de elegibilidade dos anticoncepcionais e ali você coloca, né? A paciente fuma, tem tantos anos, é hipertensa, tem enxaqueca, né? E ali você coloca e ele vai te dizer o que ela pode usar e o que ela não pode usar. Mas para a gente só lembrar quais são as contraindicações principais, se a paciente é hipertensa, ela não pode usar anticoncepcional que contenha estrogênio. Então, se ela for hipertensa, mesmo que controlada, não pode usar. Se a paciente for tabagista e tem 35 anos ou mais, não pode usar nada que contenha estrogênio. Se ela teve uma trombose venosa profunda, né, também não pode usar estrogênio nunca mais para o resto da vida, ou se ela tem uma trombofilia, então, por exemplo, ela sabe ser portadora da mutação no fator 5 de Leiden, não pode usar anticoncepcional mais com estrogênio, né, para o resto da vida. E uma coisa que é bem comum, assim, da gente ver, que é uma doença bem prevalente, é a enxaqueca. A enxaqueca com aura, ela predispõe à ocorrência de AVC. Por si só, né? Ela é uma patologia, né? Que é aquela dor de cabeça que tem aqueles sintomas neurológicos focais antes, né? Ela já predispõe ao risco de AVC por existir naquela pessoa. Então, a paciente que tem enxaqueca com aura não pode usar método com estrogênio nunca. E aquela paciente que tem enxaqueca sem aura, ela não pode mais usar estrogênio a partir dos 35 anos de idade. Então, se recomenda perguntar essas coisas para a paciente antes, né? Você tem dor de cabeça, né? Você fuma, vê a idade da paciente, né? Então, tudo isso a gente tem que perguntar antes de iniciar o anticoncepcional. A imensa maioria delas não tem nada disso e a gente pode prescrever. Acho que na adolescente, enxaqueca talvez seja a coisa que a gente mais poderia acabar encontrando, porque
grande maioria das vezes, as contraindicações mais do dia a dia estão em pacientes acima dos 35, né? Trombose também adolescente. Acho que histórico familiar talvez seja uma coisa bem interessante para se perguntar. Só que muitas vezes adolescentes não sabem, né? Aí é hora da gente falar, quando chegar em casa, conversa com sua mãe, com seu pai, perguntar se tem algum histórico de doença, né? Talvez na adolescente levantar essa ideia de que ela precisa saber sobre a sua árvore genealógica, se possível, os históricos podem refletir na sua saúde, é uma outra coisa interessante, né? Antes da gente entrar com a pílula via oral. Com certeza. Perfeito, legal. Muito bem. E se uma paciente já teve uma trombose venosa profunda ou tem um desses fatores de risco, é adolescente, começou a ter vida sexual, quais seriam os métodos mais indicados nesses casos? Esse é um ponto que eu acho bem importante, assim, a gente falar, porque existe muito, né, dessa questão do risco tromboembólico com o uso do anticoncepcional. E, às vezes, as pessoas até acabam superdimensionando esse risco, né? Então, o que é importante a gente falar do ponto de vista técnico? Quem é que tem contraindicação para usar? Quem já teve história de trombose, né? Ou tem uma trombofilia. Os combinados, né? E os combinados, perfeito. Isso. Então, o que a gente tem para oferecer para essas pacientes? A gente tem os métodos só de progesterona. É importante explicar isso, porque às vezes as pessoas pensam, não, então eu não posso usar nunca hormônio. Não, ela não pode usar estrogênio. Progesterona também é um hormônio, né, também é um gente? hormônio e ela pode usar progesterona. O vilão da história no risco de trombose é o estrogênio, não é a progesterona. Sim. Então, ela pode usar um injetável trimestral, por exemplo, né, que tem só progesterona, pode usar uma pílula de progestogênio isolado, né? A gente tem as pílulas de desogestrel, por exemplo, que são super... No posto de saúde, ela consegue ter acesso numa boa. No posto de saúde, exatamente. Uhum. E ela pode também usar o implante, né? O implante de etonogestrel, que também é só progesterona. Além dos DIUs, né? Então, ela pode usar o DIU de cobre, pode usar os DIUs hormonais também, porque o tipo de hormônio dos DIUs hormonais é só progesterona. Então, tudo isso a gente pode oferecer para a nossa paciente, ela pode usar com segurança. E aí vem aquela história, né? Tá, mas como é que eu vou saber se eu não vou ter uma trombose com a pílula anticoncepcional? Realmente, existe esse risco, a gente sabe que é inegável, né? A gente já tem trabalhos mostrando que o estrogênio, ele aumenta o risco tromboembólico. Mas é importante, gente, todo mundo saber que esse risco, ele existe, mas se você for pensar numericamente, se a gente for pegar assim populacionalmente, esse risco, ele é ainda numericamente baixo. Por quê? Se a gente for fazer uma comparação assim bem grosseira, tá? Com o fato de engravidar. Digamos que assim, a paciente não vai mais tomar anticoncepcional porque ela não quer se expor ao risco de trombose, mas ela também não quer colocar DIU, ela não quer usar implante, não quer usar nada. E aí, então, tem risco de engravidar. Aí a paciente engravidou. A própria fisiologia da gestação, ela é um momento que aumenta fatores pró-coagulantes e diminui o sistema fibrinolítico. Então, a própria fisiologia da gestação aumenta em 16 vezes o risco dela ter um fenômeno tromboembólico, porque é normal, né? É a própria adaptação do organismo. Além do hiperestrogenismo, né, da gestação, que é o que a gente tem medo com a pílula, mas a gestação é o período da vida da mulher de maior hiperestrogenismo, né? Exato, e de risco de evento tromboembólico. Exato. O puerpério ali, a gente sabe que é um momento muito de risco, né, de fenômeno tromboembólico. Então, os estudos já mostraram que o próprio ciclo gravídico puerperal é mais arriscado para ela ter uma trombose do que a pílula anticoncepcional combinada. Exatamente. Então, é importante a gente mostrar isso. Claro, não estou dizendo que não tenha risco a pílula, tem, a gente sabe que tem, mas a própria fisiologia normal da gravidez e do puerpério, numericamente, tem mais risco. Então, é importante a gente saber que esse risco existe, mas numericamente ele é um risco pequeno. Perfeito. Nossa, tem tanta coisa pra gente bater papo ainda sobre contracepção na adolescência, na mulher já na sua menacme, na paciente na perimenopausa. Nossa, a gente vai ter tanto bate-papo sobre isso aqui, porque é
todos os temas polêmicos, né, Jader? Muito. E agora sim, a gente conversando, eu já tô puxando o gancho aí pra gente conversar sobre todas as faixas etárias, né? Nossa É Senhora. super legal também falar sobre contracepção nas pacientes 40 a mais, né? Com toda certeza. E aquela história de, poxa, mas ela já tá começando a ter sintomas de climatério, será que eu mantenho anticoncepcional ou será que eu já troco pra TH? Tem muito dessa dúvida também na prática, né? Semana passada, eu atendi uma paciente no meu consultório, Jader. Nossa, gente, 48 anos, chegou. Por quê? Porque menopausa. E aí, gente, nossa, eu vou contar. E aí ela chegou e falou assim, doutora, eu tô aqui porque eu já não menstruo há uns 4 meses, tô na menopausa, né? Eu olhei, assim, a barriguinha dela, falei, menopausa. A senhora estava usando algum método contraceptivo? Ela, não, tenho 48 anos e não vou engravidar mais, né, doutora? Eu percebi que ela estava gestante, mas eu não sabia como falar isso pra ela. Jader, eu falei, meu Deus do céu, porque ela falava com uma certeza tão absoluta que um outro médico tinha falado que ela não ia engravidar mais porque ela tava com 48 anos. Eu falei, gente, essa mulher vai sair correndo aqui do meu consultório. E eu deitei ela na maca, eu engordei um pouquinho, doutora, tem uns gases. Ela tava grávida, sei lá, uma altura uterina e tava com 22 ou 23. Mais de 20 semanas já, então. Só que daí, pra poder ver a idade gestacional, fica já mais difícil, porque ela já não tinha ideia direito da última menstruação, não tinha ultrassom, não tinha nada. Eu falei, pego o sonar ou não pego? Posso escutar esse BCF? Essa mulher vai infartar aqui na minha maca. Eu vou ter que chamar o pessoal da Cardio Papers pra me ajudar. Eu fui, peguei. Falei, olha, você não vai se assustar, mas a senhora tá gestante. Não tô. A senhora tá gestante. Mas eu não tenho nenhum filho. Eu nunca engravidei. Eu falei, a senhora tá gestante. E aí eu escutei o BCF. Aí ela, meu Deus, mas eu achava que eu não ia engravidar com 48 anos. Tava lá. Eu tô fazendo pré-natal dela agora. E tá tudo bonitinho, graças a Deus. Mas a gente precisa falar que existe a necessidade da gente continuar com prevenção, porque mesmo as taxas de gestação serem muito menores a partir aí dos 40 e tantos, existem. Existem, com certeza. E como existem. E essa vai chamar Eduardo. Olha aí. Que legal. Gente, o bacana é justamente isso, a gente poder bater esse papo. Então, Má, muito obrigado aí pelo nosso papo. Acho que o legal é a gente poder falar coisas técnicas, né? Atualizar as pessoas aí na especialidade. E também isso, né? Fazer esse bate-papo da gente contar essa nossa experiência, casos que a gente já atendeu, né? E fazer essa troca de experiências juntos, né? Sim, e dividir, né? Porque eu tenho certeza que muita gente tem história para contar pra gente também. Conversar com essa maneira leve, trazer informação importante e dividir conhecimento. Acho que é o mais importante de tudo. Prazerzão estar aqui com você, Jader. Espero que a gente tenha muitos e muitos podcasts com muitos trending topics, assim, e que a gente consiga trazer informação e qualidade para todo mundo por aí. É isso aí. Obrigado, Má. Obrigado, gente. Um excelente estudo para todos. Esse é o GO Papers. A gente está aqui justamente para poder te atualizar quando você tem pouco tempo aí para estudar e para a gente poder fazer esse bate-papo juntos. Um prazer. Até a próxima. Obrigado, gente.